Graça e paz, povo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui sobre algo que tem fugido, né, dos sermões, das igrejas em si. E o crente tem esquecido disso, sobre a autoridade no nome de Jesus. Há uns 5, 6 anos atrás, eu li um livro chamado Nome de Jesus. Não sei se você já ouviu falar. E eu quero aqui, amados, gravar um pouquinho aqui para vocês sobre o que é o nome de Jesus e o porquê nós temos essa autoridade no nome dele. O Senhor Jesus, antes dele voltar aos céus, ele nos deu ordens para que a gente continuasse a fazer a obra que ele havia começado. E a vinda de Jesus, para nós que estávamos condenados ao suplício eterno e a sofrer ainda que nesse mundo, todas as doenças e males que o diabo havia criado, o Senhor Jesus, ele começou a sua missão ensinando qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua. Aí nós voltamos lá, por exemplo, no curso Semeadores, que a gente entende que o Senhor nos fez para governar, para dominar, para ter autoridade, né, para sermos representantes de Deus aqui. O desejo de Deus era filhos à imagem e à semelhança do seu Filho. E quando o Senhor Jesus começou a sua missão, ele começou nos ensinando qual era a vontade de Deus para o ser humano. Porque até então acreditava-se que os sofrimentos faziam parte da punição de Deus pelos erros praticados. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostrou que sofrer não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. Em todos os lugares, ele não só ensinava qual era a vontade de Deus, como fazia ser realizada a vontade de Deus ali. Sempre estava curando os enfermos, expulsando os demônios ali. E só para você ter uma ideia, ele reúne os seus discípulos e dá uma ordem. Essa ordem, ela perpetua tanto para mim como para você que tá me ouvindo. Ele dá essa ordem que continue a sua obra. E ele dá autoridade aonde? No nome dele. Para fazer o mesmo que ele fazia. E eu quero falar para você sobre o nome dele. Qual que é essa suprema autoridade que foi passado para nós? Porque você precisa passar a ser um vencedor. Entendendo como usar esse nome. Porque muitos fracassam no ministério, muitos fracassam na caminhada, porque eles esquecem da autoridade que foi colocada sobre eles. E o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele é profissional em fazer isso. Entende isso? Toda pessoa que quiser vencer qualquer batalha na vida, ela precisa ter ciência do poder e autoridade que há no nome de Jesus. Ela precisa descobrir o entendimento que os heróis da fé possuíam nesse nome. E o que realmente significa para você que está me ouvindo. Usar o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Olha o Evangelho de João, capítulo 13. Você pode pegar o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do 12 ali. Ele fala, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E no 13, ele fala, e tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que palavra forte essa daqui, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui, ele não está falando da oração. A oração que nós conhecemos. Mas sobre determinar sobre o mal, exigir ali que o mal saia. Usar o nome de Jesus para o cristão deve ser algo tão comum como qualquer outro ato. Deve ser um ato constante e contínuo. Olha Pedro e João, por exemplo. Eles andavam com Jesus. Eles estavam presentes quando o Senhor lhe disse que o que determinasse em seu nome, ele iria fazer. Lembra do texto de Atos, por exemplo, quando Pedro e João estavam subindo a hora nona ali no templo? Ele subiu junto ao templo ali e eles encontram um homem ali coxo, sentado na porta chamada Formosa. Todo dia alguém levava ele ali. E quando Pedro e João se aproximam dele, ele imaginou que ia ganhar uma esmola ali. Mas Pedro e João falou, olha para nós.
Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e o quê? E anda. Amados, o que aconteceu? Pedro e João determinaram no nome de Jesus que aquele homem tivesse os pés ali firmados. Em nome de Jesus, levanta. O próprio Jesus foi quem fez o milagre. Quando o mendigo lhe pediu esmola ali, eles aproveitaram a ocasião e usaram o nome de Jesus. Eles não deram, tipo assim, um sermão dizendo: você está sofrendo. Senhor, eis que ele está sofrendo, porque a tua vontade... Não, eles não disseram nada. Apenas a ordem. Em nome de Jesus, fica de pé. Amados, quando eu e você tivermos aprendido que por meio do nome de Jesus, nós podemos ordenar o que quisermos, nós vamos começar a desfrutar a vida que o Senhor planejou que eu e você tivéssemos. Nós vamos estar assumindo a posição que o próprio Deus declara que nos pertence. Só para você ter uma ideia, deixa eu te explicar algo para ficar mais claro. No mundo espiritual, não vai funcionar nada a nosso favor se a gente não utilizar os recursos, o poder e a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós temos acesso a Deus, somos atendidos pelo poder celestial. E nesse nome, nós amarramos todas as forças diabólicas. Quando usamos esse nome sobre a doença ou qualquer outro mal, nós podemos estar certos de que a gente derrotou aquele inimigo que estava agindo naquela área, seja na enfermidade, seja no relacionamento, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, dentro da família, nos filhos. Você está declarando sobre aquilo que está provocando aquela situação. Mas sabe, às vezes você ora por alguém e o diabo vem assim, e cochicha: não, sabe o que é? Essa doença é assim mesmo. Só você tomar um remedinho e aguardar. Ou coloca assim: não, você pode conviver com isso. Ei, deixa eu te falar algo. O inimigo das nossas almas é mestre em influenciar pessoas, enganar aqueles que não estão firmados na palavra de Deus. O que precisa ser colocado no nosso coração é que o nome de Jesus é a nossa suprema autoridade. O Senhor Jesus, ele nos deu o direito de usar o seu nome. Ele disse que em seu nome nós expulsaríamos demônios. E se colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E muitos outros sinais. Olha Marcos 16, do 17 ao 18. Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu Deus, que palavra profética, hein? Então, quando usamos o nome de Jesus sobre a revelação da palavra de Deus, o poder de Deus atende à nossa ordem. Da mesma forma que atendia quando Jesus estava, ele mesmo declarando. Usar o nome de Jesus é agir como seu procurador. O poder e a autoridade estão atrás do nome de Jesus. São o poder e a autoridade que o próprio Deus possui. O Senhor Jesus declarou que havia recebido todo o poder. Agora, olha o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu Deus, que revelação, hein? O Espírito Santo também revela que esse nome é a suprema autoridade do universo. Olha Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, olha só, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Meu amado, louvado e exaltado és o nome do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Amados, é só usar o nome. Quando ele nos deu o seu nome para que a gente proclamasse sobre o mal ali, o que nós quiséssemos,
Ele sabia o que isso representaria. O Senhor sabia que pessoas como eu e você estaríamos exigindo que o diabo e todo o seu mal deixasse as nossas vidas. Ele sabia ainda que alguém com uma doença incurável, um problema insolúvel, e em algum dia, em algum lugar, levantasse e exigir a sua cura, que aquele mal batesse em retirada. Preste atenção, nós não exigimos nada de Deus, nós exigimos do diabo. Entenda uma coisa, a ninguém Deus tenta com o mal. Então observe que existe autoridade no nome do Senhor Jesus. Ele não somente sabia disso, ele espera que toda e qualquer pessoa com qualquer sofrimento haja desse modo. Ele aguarda que você, que de alguma maneira tem sido atacado pelo inimigo, se levante e tome uma posição agora. De alguma maneira, você tem sido atingido, seja na família, seja no teu casamento, seja na tua vida financeira, seja no teu ministério. Amados, agir de acordo com as orientações da palavra não é bancar o mal educado ou rebelde, não. É ser simplesmente obediente ao Senhor. Rebeldia e falta de educação tem a pessoa que sabe que o Senhor ordenou que age de tal modo e não faz. É rebelde. A pessoa está sendo rebelde quando Deus fala assim, olha, a autoridade repousa sobre você e você não usa. Isso é rebeldia. Você precisa passar a ser um vencedor em Cristo. Nós não temos nada com o mundo. Nós somos do Senhor, somos lavados e remidos pelo seu sangue, ele nos comprou e repousa sobre nós a autoridade que é dada em seu nome. Qualquer cristão pode passar da noite para o dia, de um momento para o outro, dominado a dominador. Então eu digo para você agora, decida agora, use o nome de Jesus, use e glorifique o Pai por essa posição espiritual. Faça com que o inimigo das nossas almas saiba que de agora em diante você é um vencedor. No mundo espiritual, nada vai funcionar a seu favor enquanto você não fizer o uso das prerrogativas como filho de Deus. Deus não pode fazer nada por você se você não assumir a autoridade que lhe pertence em o nome de Jesus. Aí eu te pergunto, por que alguns fracassam então, pastor? Por que todo mundo não é curado? É simples. Muitos fracassam simplesmente por deixar que o inimigo tenha vitória sobre a vida deles. Alguns são preguiçosos, não querem agir do modo que Deus estabeleceu. Outros começam bem e chegam a alcançar algumas vitórias, mas um dia o teste fica um pouquinho mais severo e o problema parece mais difícil, aí o diabo faz uma oposição maior e eles resolvem aceitar o fracasso. Alguns chegam a dizer mais ou menos assim, bom, não é que eu tenha me esquecido de Jesus ou tenha negado, você entende, né? Esse problema estava difícil e o diabo fez uma oposição maior e eu simplesmente não consegui. Mas acredito na palavra de Deus, tudo que fiz foi usar os métodos humanos que o Senhor deixou para nós. Amados, essas pessoas nem percebem que, na verdade, negaram Jesus. Que isso, pastor? Sim. Descreram nele. E fizeram pior que os incrédulos. Hebreus 10, versículo 38, o Senhor Deus, ele nos revela o que acontece quando recuamos ou deixamos de viver da fé. Porque Hebreus 10, 38 diz assim, mas o justo viverá do quê? Da fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, use o nome de Jesus. Jamais usaremos o nome de Jesus com sucesso se não estivermos agindo sobre a revelação da palavra de Deus. É preciso que se entenda que o nosso único elo, a nossa única aliança com ele ali, é através da sua palavra. No mundo espiritual, a nossa palavra sozinha é acatada como nada. Mas não era assim no início. O homem tinha autoridade para reinar aqui nessa vida. Mas quando Adão pecou, perdeu tudo. E quando Jesus venceu o inferno, ele expulsou o príncipe desse mundo. E ele conquistou para si a autoridade que o homem tinha perdido. E percebeu, tá?
E ele recebeu ainda todo o poder do alto. Agora ele nos dá esse privilégio de usar o seu nome, mas ele nos adverte que sem ele nós não faremos nada. Olha só, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Então, digo para você, para a gente terminar, não importa o problema pela qual você esteja passando. Primeiro, e antes de tudo, procure meditar na palavra de Deus. Recebe ela aí no teu coração e ela lhe dará fé, a certeza de que aquilo de que você precisa já te pertence. Então você deve, sem vacilar, usar o nome de Jesus, reivindicando o que foi revelado. E após usar o nome de Jesus, creia que já foi atendido e considere a obra como feita, mesmo que os sintomas atestem o contrário. Deus te abençoe.